Boa noite, querido companheiro. Está aqui no YouTube com a gente. Nós estamos no feriado da Páscoa, né, que ocorre tanto aqui no Ocidente como no Oriente. E é por isso que hoje a gente vai tentar caminhar nos passos de Jesus durante este acontecimento histórico, porque é um acontecimento histórico. O que vai ocorrer e em que raízes ele se fundamenta para a gente poder entender que Jesus e seus apóstolos estão fazendo em Jerusalém naquele dia específico. Que ceia é aquela? Quais são as promessas feitas pelo Pai Maior antes que Jesus viesse como homem de carne para a terra? As profecias que anunciavam o Rei dos Reis para nós. Então, ó, vou tentar caminhar na história. Gente, se tiver complicado no YouTube, escreve que depois eu respondo. Então, a gente, para entender, eu gostaria de começar com uma frase que está no apóstolo João 8:28. Palavras de Jesus e que vai nos dizer o seguinte: antes de Abraão, eu sou. E eu gostaria que vocês que estão aqui, e você, querido amigo que está no YouTube, guardem esta frase, por favor. Antes de Abraão, eu sou. São palavras de Jesus. O que isso significa, afinal? Está no Evangelho de João. E nós sabemos que Abraão é o patriarca do povo hebreu, né? E na genealogia, ou palavra danada, na genealogia de Jesus, feita tanto por Mateus como por Lucas, nós sim vamos ver que Jesus é da casa de Abraão. Mas o apóstolo João registra esta fase de Jesus. O que isso significa? Que Jesus é o governador planetário, que muito antes dos exilados de Capela, e nós já fizemos um estudo sobre isso, e o povo de Israel é um desses exilados que virão para a terra no momento primitivo, que nós somos primitivos, né? Virão aqui alavancar o progresso, porém, eles precisam melhorar na parte moral e ética. Não mereciam reencarnar em Capela no momento que é transição, né? Que é a nossa luta agora. Então eles vêm para a terra sim. E Abraão será o patriarca e é o primeiro povo milenar que vai afirmar o Deus único. Até então não se conhecia na terra a ideia de um Deus único. Nós temos povos milenares habitando o planeta que são politeístas ou pagãos. Abraão, ele é natural do Irã, ou seja, ele é um persa. Ele não é um israelense ou um hebreu, como a maioria das pessoas costuma crer. Ele é nascido na cidade de Ur, no Irã, ok? Antiga Pérsia. O Irã não é árabe, gente, é persa, tá? A gente aqui no Ocidente faz umas confusões com esses povos. Então, Abraão terá um fenômeno de voz direta,
e ele será enviado por seres angélicos em nome de Deus para descobrir uma terra que vai manar leite e mel. E Abraão vai sair do Irã, que fica ao norte do território de Israel, com sua esposa Sara, e vai caminhando pelo deserto até chegar à terra prometida. E Abraão acha isso muito esquisito. Caramba, eu vou andar em direção do nada, eu não sei qual é o caminho que eu devo fazer. E a voz direta diz que ele será guiado e que sua descendência será tão infinita como as estrelas que existem no céu. Então, é assim a, a base do povo hebreu, né? E nós temos que falar um pouco dele, porque Jesus pertence a este povo. E a Páscoa é naturalmente e inicialmente uma festividade da religião judaica. E é aí que nós vamos entender o que Jesus está fazendo em Jerusalém com os seus discípulos. Para a gente entender o que significa Páscoa para o povo de Israel, tá? Eles já foram chamados de cananeus, de hebreus, de judeus e israelitas. Isso tudo é o mesmo povo, esses nomes vão mudando conforme os milênios, porque Abraão é de quase 6.000 anos, tá? Ele é um povo, é bem antigo, e nós, para entendermos a Páscoa, vamos andar um pouquinho pelo deserto com Moisés. A doutrina nos diz que, para que haja amor, é preciso que antes haja justiça. Moisés é a primeira revelação divina, nos trazendo a justiça. Jesus, a segunda revelação, com as leis de amor. E após a crucificação, na ressurreição, que Jesus vai passar 40 dias com os apóstolos, Jesus vai prometer que nós não estaremos sozinhos. O Consolador prometido, que é a terceira revelação. Mas para a gente chegar até lá, já falei de Abraão, vamos falar um pouquinho, muito rápido, sobre Moisés. A palavra Páscoa é da origem do hebraico, que é a palavra Pesach. Pesach em hebraico significa passagem, passar sobre, ok? No judaísmo, essa festa comemora a saída de Moisés com 2.500.000 pessoas do Egito em direção a Canaã ou Israel, como vocês preferirem. É a mesma terra, ok? Conforme os milênios vai mudando de nome, mas é aquele mesmo pedacinho de terra que fica na Ásia, no Oriente Médio, que nós conhecemos muito bem. Então, o que que é interessante no Pêssar? Ou seja, na passagem sobre algo, que esse é o significado da palavra. Os hebreus são escravos no Egito durante 400 anos. E nós sabemos que haverão as pragas, né? As 10 pragas mandadas por seres angélicos para que o faraó liberte o povo. E o faraó, cada vez mais teimoso, ele não liberta. A 10ª praga, que é a mais importante, e por isso a palavra peça, que significa passar sobre, haverá a morte dos primogênitos. Isso vai valer não só para pessoas, mas também como para animais. Então, o povo hebreu é instruído por Moisés para que se sacrifique um cordeiro, ok?
E esse cordeiro será comido, gente. Não é uma matança de animais, tá? Nenhum ritual para aplacar a ira de deuses. Isso não existe para o povo hebreu. Esse cordeiro servirá de alimento durante a jornada. Então, o povo vai matar um cordeiro, e nós sabemos que em Israel, principalmente nessa época, o cordeirinho mora dentro de casa, tá? Ele é um bichinho de estimação. Assim como hoje a gente tem cães e gatos, o cordeiro mora dentro de casa, ok? Então eu vou matar um bichinho que me é companheiro. Vejam a dureza do ritual. Então eles vão pintar com o sangue do cordeiro o umbral da porta. Nós, na doutrina espírita, conhecemos o umbral como um lugar de expiação e purificação, né, dos nossos maus hábitos, um lugar em que a gente se depura. Mas umbral significa também a moldura de uma cor. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra com o Júlio César que o título era Você vai para o umbral? Ou seja, você vai passar por esta porta, porque umbral é uma passagem, não necessariamente um estado permanente, porque Deus é bom pai, como diz o nosso dirigente, né? Então, os hebreus vão pintar com o sangue do cordeiro a moldura da porta, porque o anjo da morte será enviado para onde o anjo da morte passar e ele identificar o sangue do cordeiro na porta, o anjo vai passar ele vai passar direto. Não morrerá ninguém naquela casa. Na porta que não tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e matar o primogênito. Então, esta é a 10ª praga do Egito e é com a morte de seu filho primogênito que o faraó finalmente liberta o povo. Finalmente o faraó concorda em deixar que Moisés leve essas pessoas de volta para Canaã. Esse feriado ele é comemorado até os dias de hoje e os alimentos que são usados pelo povo judeu, antigo hebreus, cananeus, atuais judeus ou israelitas, há comidas especiais que são exatamente os alimentos que Moisés e os 2.500.000 pessoas levaram para essa travessia do Egito para Israel, tá? É uma tradição, é o feriado mais sagrado do judaísmo. E é por isso que Jesus está em Jerusalém, exatamente comemorando este feriado, tá? Então, a comida que é usada, eles mataram o cordeiro, usaram sangue. A carne será comida, ok? Que mais que eles vão levar? Pão. Que pão é esse? Fugindo do Egito, né? Que pão é esse? É um pão que não dá tempo de fermentar, tá? Então ele é conhecido como pão ázimo. Ele é feito de água e farinha, somente. Sabe aquela bolacha de água e sal? É isso. O gosto é muito parecido, tá? É um pão que vai. Por que que não dá tempo? Porque vai que o faraó mude de ideia. Então, o que que eles pegam como alimento? Ervas amargas, frutas secas, o cordeiro, que é a proteína que eles vão ingerir para aguentar a travessia, ovos, ok? Alguns ossos de animais e este pão. Esse será o alimento que eles vão usar. O Êxodo, que é o livro que vai narrar essa viagem, né, em direção à Terra Prometida, nos conta uma coisa muito interessante, que para cada hebreu que sai do Egito com Moisés, havia 50 egípcios. Então, olhem que interessante. Moisés não é o libertador do povo hebreu.
porque para cada um hebreu há 50 egípcios marchando com Moisés. Moisés, sim, ele representa a liberdade, mas o povo hebreu nesta jornada é minoria. E é por isso que vai ter muito estranhamento também durante essa viagem. Porque o que acontece? Os hebreus creem no Deus único. O entendimento de Deus, que começa lá com Abraão. Ó, Jesus dizendo, gente, antes de Abraão, eu sou. Pessoal da internet, anotem, antes de Abraão, eu sou, tá? Então, o que que eles vão fazer? Esses egípcios que vão junto com os hebreus, eles são descrentes. Eles não têm essa raiz do Deus único. Vai ter muita confusão nessa jornada, tá? E o Moisés, ele não tem muita paciência, gente, sabe? Então, como é que o Moisés vai chegar para a gente? Como alguém rude, impaciente, que briga com todo mundo, que fica lá 40 dias e 40 noites no alto do Sinai, que é um monte, tá? Que ficava na antiga região de Midian, hoje é um território que pertence a Israel. Ele fica lá orando em jejum para escrever as tábuas da lei. Quando ele desce, o povo está lá embaixo. O povo é tão descrente que eles pegaram argolas de ouro e construíram um bezerro de ouro para aplacar a ira dos deuses. Moisés fica tão zangado que ele joga as tábuas da lei do alto do monte e quebra. De tão zangado que ele fica. Por quê? Porque isso para um hebreu é uma heresia, ter um ídolo, adorar uma imagem. E nós sabemos que hebreus, homens e mulheres, não usavam argolas de ouro. Isso é um costume dos egípcios, que eram a maioria, tá? Então, uma outra coisa interessante é a tradução em hebraico para Egito, é a palavra, gente, desculpa o hebraico, mitzray. Vou tentar de novo, é difícil falar. Mitzray, tem que ser aqui. Significa estreiteza, confinamento, apertado. Esse é o significado da palavra Egito. Então, olha a simbologia. Moisés está tirando 2.500.000 pessoas do estreitamento, do confinamento, ok? Que confinamento é esse? Não só o físico, como os escravos, mas o estreitamento e confinamento da liberdade de ser, pensar, crer e praticar a sua religião. Então, este é o significado original da Pessah, ou seja, da Páscoa. Os gregos vão traduzi-lo com a palavra Pascal, que a gente vê que guarda relação com o hebraico, né? Então, sim, o Moisés vai ser mal entendido, mal compreendido por nós no Ocidente. Mas o que que ele está tentando fazer? O Deus único. É isso que importa. E ele é um grande legislador. Essas leis, a princípio, virão como leis orais e mais tarde serão escritas. E na época de Jesus, nós teremos os amados, entre aspas, muitas aspas, fariseus, que serão os fiscais das leis orais, e os saduceus, os pseudo, de novo, muitas aspas, religiosos, responsáveis pelas leis religiosas escritas. Ambas as leis, tanto orais como escritas, pertencem a Moisés. Tá tudo bem até aí? Beleza. Então, quando a gente faz o sacrifício do cordeiro, sacrifício em hebraico não é o que nós entendemos no Ocidente, tá? A palavra sacrifício em hebraico é korban, ou seja, sagrado. E a função é aproximar, trazer para perto. É uma renúncia
uma privação voluntária por motivos morais ou religiosos. E é aqui que a gente vai entender por que Jesus será chamado de o Cordeiro de Deus. É aquele ser que é sagrado, ok? Porque sacrifício em hebraico não é matança, não é sofrimento, significa algo sagrado. Então, sim, Jesus será chamado de o Cordeiro do Senhor, o ser sagrado. Ele vai trazer o homem para perto de Deus, para elevação espiritual e para comunhão com o mais alto. Ok? Então, a estreiteza do deserto também significa dureza de coração, né? Então, se nós sabemos que Moisés é justiça, Jesus é amor, ok? Então, nesta caminhada, eles vão construir tendas, tá? E Moisés vai ficar zangado de novo e vai reclamar. Ele vai dizer: o verdadeiro templo não é de pedra. O verdadeiro templo é o coração do homem. E Jesus, durante este feriado, quando sai da Galiléia, que fica ao norte, em direção a Jerusalém, que é o sul de Israel, ou seja, Jesus com seus 12 discípulos vão cortar todo o território de ponta a ponta. No meio do caminho, Jesus para um pouco. Eu esqueci quantos quilômetros são, mas são mais de 100 quilômetros a pé, tá? Jesus era um grande caminhante. Alguns apóstolos querem ir de burrico, de camelo. Jesus fala: não, 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 não. A pé, vamos andando, gente. É andando, vamos andando. Por que vamos andando? Porque neste caminho, Jesus vai encontrar alguns necessitados que precisam de cura. Quando ele sai da Galiléia em direção ao território da Judéia, que é onde fica Jerusalém, verá várias curas feitas por Jesus. Uma delas é a mulher que sangrava. Tá? É nesse caminho aí, Jesus indo para Jerusalém para comemorar a Páscoa com os seus 12 apóstolos. E no meio do caminho, Jesus vai orar, se afasta um pouquinho antes de chegar a Jerusalém e diz aos apóstolos que eles descansem. Os apóstolos armam tendas, que é uma festa que antecede a Páscoa. E aí, quando Jesus desce, vai ter com eles falam assim: Pedro, Simão, Simão. Pedro é danado. Pedro fala assim: olha, mestre, a gente já armou as tendas, já fizemos a refeição, já podemos voltar para Galiléia, né? Jesus fala: não, 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 não. Aí vamos montar as tendas em Jerusalém. Porque Jesus sabe que no caminho ele vai encontrar muitas pessoas que necessitam dele, ok? Então, uma delas é a mulher que sangra. Pedro sempre rude. Quando Jesus pergunta quem foi que o tocou, o que Pedro diz? Sei lá, senhor. A galera aqui, mó tumulto, todo mundo empurra a gente. Como é que eu vou saber quem tocou o senhor? Simão, Simão. Simão é terrível. Ele é terrível. Ele é duro. Ele é uma pedra, realmente, tá? Ele é muito duro. Por que Pedro é tão duro, gente? Porque ele se acha superior, não só aos seus companheiros, apóstolos, como a todos que pedem ajuda. Ele é rude quando o cego de Jericó pede ajuda. O cego de Jericó, que é o filho de Timeu, que grita nas calçadas: filho de Davi, tende misericórdia. O que Pedro diz para Jesus? Ah, é um pedinte lá, deixa o cara berrando. Vambora, Jesus, vambora. Esse é Pedro, gente, que virará a voz, a rocha, a pedra fundamental do cristianismo após a morte de Jesus. Mas enquanto Jesus está na terra, os apóstolos são como nós, endurecidos, vaidosos, orgulhosos, cheios
questões morais, porque somos todos aprendizes. Eu queria trazer também 3 momentos que constam nos evangelhos, muito importantes da presença do mestre em Jerusalém. O primeiro momento é Lucas, que vai nos narrar, capítulo 2, versículos 22 a 40, que é o 8º dia de vida do menino Jesus na terra. Ok? Por quê? Jesus, nós sabemos que vai nascer na cidade de Belém, cumprindo profecias milenares, de que haveria uma estrela errante sobre o céu, né? E nós sabemos também que o rei árabe pagão, escolhido pelo Império Romano, Herodes o Grande, quer matar o rei. Ok? Tanto o Império Romano como os fariseus, fofoqueiros bíblicos, saduceus e escribas, pseudo-religiosos, mas são políticos, querem matar o menino, porque a profecia diz que o rei nascerá em Belém e restabelecerá o reino de Davi sobre a terra de Israel. As pessoas entendem que o Messias é um rei de guerra. Eles entendem o tempo todo que o Filho do Homem quer um poder. E eles só entendem poder como bens materiais. O povo de Israel, os romanos e os pseudo-religiosos e muitos dos apóstolos, e nós veremos alguns aqui, não compreendem que Jesus é o Rei do amor. E isso vai dar bastante problema nesses 3 anos de vida pública de Jesus, que é dos 30 aos 33. Mas eu quero ir para o nascimento dele. Ele nasce em Belém e a tradição judaica, em que a criança é apresentada ao templo no 8º dia. E é ali que a criança vai receber um nome religioso. Esse nome tem que constar nos escritos sagrados. José e Maria caminham de Belém para Jerusalém, é muito pertinho, com Jesus, 8 dias de vida, e entram no templo em Jerusalém. Então, isso é o Brit Milá, em hebraico, tá? É uma cerimônia que significa, ok? E olha a narrativa que nós temos em Lucas, que coisa mais linda. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. Os seres angélicos estavam com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão vai ao templo. Quando José e Maria chegam com o menino no templo, Jesus tem 8 dias de vida, está nos braços de Maria, para cumprir o Brit Milá, ou seja, essa cerimônia do pacto. Simeão pegou o menino no colo, olha, e louvou a Deus, e diz: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus. Olha que lindo que Simeão fala. O mestre é para todos e para dar a glória ao teu povo em Israel. José e Maria ficaram admirados com o que Simeão diz a respeito do menino Jesus, que só tem 8 dias de vida. Simeão os abençoou e disse a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Olha o que Simeão vai dizer a Maria. Este menino foi escolhido por Deus
tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. O Simeão, ele é um profeta, né? Hoje nós diríamos um vidente, né? Ele está profetizando a vida adulta de Jesus e o sofrimento de Maria de Nazaré no templo em Jerusalém. Havia também no templo, neste mesmo dia, uma sacerdotisa chamada Ana. Ana era uma viúva e ela morava no templo, tá? E ela passa o dia no templo, adorando a Deus, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Mais uma vez, o entendimento de que Jesus liberta, ok? Muitos entenderão que ele livra a alma, outros, porém, entenderão equivocadamente e vão entender esta liberdade como a saída do jugo do Império Romano, porque o Império Romano domina esse território durante mais de 400 anos. A escravidão é maior do que a do Egito, no período de Jesus. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. E o menino crescia e ficava forte. Tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Então nós temos, dois membros do templo em Jerusalém reconhecendo a grandeza espiritual de Jesus com 8 dias de vida no colo de Maria. Segunda passagem muito importante de Jesus em Jerusalém. Jesus ia todo ano a Jerusalém, ok? Para exatamente o feriado da Pessah, da libertação do povo, é o feriado mais sagrado do povo hebreu. Mas os evangelhos vão nos pontuar 3 momentos importantes. Esse primeiro foi Jesus com 8 dias. O segundo é o que na tradução judaica a gente chama de Bar Mitzvah, ou seja, filho do mandamento. É uma cerimônia que na época de Jesus os meninos faziam com 12 anos, atualmente é com 13, ok? Este menino, quando alcança essa idade, ele vira um homem adulto. Acreditem se puderem, tá? E é por isso que Jesus, quando sai da Galileia para Jerusalém, ele vai encontrar uma mulher viúva chorando a morte de seu único filho, que é a viúva de Naim. E Jesus olha o garoto, vê que os laços não foram rompidos e é um caso de catalepsia, ok? E ele traz a criança de volta para dar à viúva de Naim, Naim é o nome da cidade, dignidade, porque ela com um filho de pelo menos 13 anos, ela terá uma vida digna nesta sociedade. E nós sabemos que Jesus tem uma predileção pelas mulheres, e as mulheres serão as mais fiéis durante o seu julgamento, sua condenação e sua aparição após a morte. As mulheres estarão lá. Viva as mulheres, gente! Então vamos lá. Jesus está aos 12 anos de idade em Jerusalém, tá? Mais uma vez, gente, é o feriado da Páscoa, é o Pêssar. E era um costume todo o país ir para Jerusalém, para o templo, neste feriado específico. E José e Maria
começam a voltar porque Jerusalém fica ao sul de Israel. José, Maria e Jesus moram ao norte, na Galileia, né? No meio do caminho, José e Maria começam a dar falta do menino Jesus, que está com mais ou menos entre 12 e 13 anos de idade. Cadê o garoto, gente? Segundo nosso amigo Paulo Guelli, esse é o primeiro episódio do Esqueceram de Mim, tá? Porque eles partem do sul, vão cruzar o país inteiro até chegar ao norte, onde fica Nazaré. Não sei quantos mil quilômetros depois. E cadê Jesus, gente? Começa a procurar nas caravanas, nas outras famílias. Jesus não está. José e Maria voltam para Jerusalém para procurar o menino. Quando eles entram no templo, Jesus está sentado no templo, lendo as Escrituras Sagradas, ensinando aos grandes doutores da lei no Sinédrio, aos 12 anos de idade. E aí, José e Maria vão falar com Jesus, né? Meu filho, como assim, né? A gente pegou a caravana de volta para Nazaré e você ficou por aqui. Meu filho, não pode. Maria vai falar com ele, né? E aí, é muito interessante porque isso está em Lucas, gente. 2, de 41 a 52. Maria vai dizer o seguinte: Filho, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos desesperados à tua procura. Olha a resposta de Jesus, gente. Ele tem entre 12 e 13 anos. Mas que necessidade vocês tinham de me procurar? Não calcularam que estaria eu aqui no templo, na casa do meu pai, porque eu preciso tratar dos seus assuntos? Jesus tem 12 anos, tá? Maria e José não entenderam direito a frase do mestre. Voltam com o garoto para Nazaré, né? Vambora, menino, que você ainda é criança. Voltam com ele para Nazaré. E assim Jesus vai crescendo, tanto em tamanho como em sabedoria, achando graça aos olhos de Deus e dos homens. Dos 12 aos 30 anos, nós não temos nenhuma notícia nos evangelhos, absolutamente nenhuma, tá? O que nós sabemos hoje são achados arqueológicos em Israel que provam que Jesus, Maria e José, dos 12 ao 30, permaneceu na região da Galileia, onde fica o território de Nazaré. Nazaré era uma cidade muito humilde, tá? Dizia-se na época que nada de bom poderia vir de lá, tá? Tamanha fama de miséria, vida difícil de Nazaré. Eles têm uma forma de se vestir diferenciada de outras áreas do território de Israel, uma forma de falar, um sotaque típico daquela região, e é por isso que Pedro será reconhecido durante a prisão de Jesus como alguém que é galileu e não alguém da Judéia, porque Nazaré fica na região da Galileia, tá? E aí me perdi, mas está tudo bem. Vamos voltar aqui, gente. Eu tô com um guia aqui, ó, porque senão eu me perco. Vamos lá. Nazaré era conhecida por não trazer nada de bom. E tamanha era a descrença do povo de Nazaré também, que na Gênesis, segundo a doutrina espírita, nós temos uma frase muito interessante, que eu tenho certeza que todos conhecem. Santo de casa não faz milagre. Todo mundo conhece, né? Por quê? Porque Jesus não fez nenhuma cura em Nazaré. Havia um outro problema também muito grave nesta época. O rei Herodes, ele se diz Deus na terra. E o imperador romano
assim como os governadores romanos, os senadores, os grandes figurões do Império Romano, idem, eles se autodenominam deuses na terra. Para um hebreu, não há heresia maior do que essa, porque Deus é energia criadora, princípio de tudo. Um homem não pode ser Deus na terra. Então, o povo de Nazaré vai reconhecer Jesus como Messias? Não. Não vai reconhecê-lo como o Filho de Deus na terra. Jesus em nenhum momento diz que é Deus na terra. Muito pelo contrário. Jesus sempre diz que tudo o que ele faz, o faz em nome do Pai. E que ele é o Filho do homem. Ok? Mas o povo vai entender isso de uma forma esquisita. Por quê? São quase 500 anos de escravidão do Império Romano. Eles estão misturados, os hebreus, com os gregos, politeístas, romanos, politeístas, africanos, pagãos ou politeístas. Porque o Império Romano domina Portugal e Espanha, toda a Europa conhecida, Oriente Médio e África. Todo mundo junto e misturado, tá? E o povo de Israel está com um problema muito sério, falta de fé. Porque o último profeta a anunciar o Messias é de 400 anos anterior ao nascimento de Jesus. E essa escravidão, a gente está durando quase 500 anos. Eles não estão aguentando mais. O que eles começam a dizer? O Senhor nos esqueceu. E eles começam a ter práticas pagãs, assim como aconteceu no Egito. Eles em Israel, durante esse período, sim, farão práticas pagãs, tentando aplacar a ira dos deuses. Ó, João 8:28, antes de Abraão, eu sou. Eles esqueceram que Jesus é o governador planetário, porque eles sabem disso. O povo hebreu sabe disso. Nicodemos, o único religioso do sinédrio do templo, ele sabe que Jesus é o Messias, sim, o rei espiritual. Mas ele, por questões políticas, não irá assumir. Ele vai assumir quando Jesus é condenado e crucificado. Enquanto Jesus está vivo, Nicodemos vai à casa de João, pergunta a Jesus como é que é possível nascer, renascer. Ele quer entender a reencarnação, que é um princípio que está na doutrina judaica, ok? Talvez por isso tenha tanto judeu na doutrina espírita, tá, gente? Porque é o Deus único, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, os muitos planetas habitados, tá? Há muitos pontos doutrinários em comum, ok? Então, Nicodemos só vai reconhecer isso quando Jesus morre, tá? E os hebreus, parte do povo maravilhado com as curas, com as palavras do Mestre, com o que, não só com o que ele diz, mas com o que ele faz. O povo está maravilhado, ok? Mas nós temos fariseus, saduceus, escribas, anciãos e a guarda romana, todos perseguindo Jesus. O que eles têm medo? Que Jesus seja o rei de Israel. E se realmente o Messias for o rei de Israel, todos eles perderão o poder material sobre a terra. Então eles veem Jesus como um potencial perigo. E essa será a condenação de Jesus. A acusação que será feita a Jesus é exatamente de participar de uma revolução armada. Olha,
o mensageiro do amor, a lei de amor que caminha como homem em corpo de carne na terra, será acusado de participar de uma luta armada, de conspirar contra o poder estabelecido. Eles não compreendem que o poder de Jesus é o poder que emana de Deus. Eles não conseguem compreender. Então, vamos para a terceira vez que os evangelhos vão nos narrar que Jesus está em Jerusalém. É o Pessah, ou seja, haverá um cordeiro que será sagrado. O sangue do cordeiro será derramado nas escadarias do Templo de Jerusalém, a uma forma muito específica que os hebreus usam para abater um animal, há uma reza para que o animal não sofra e não solte aquela bilis do estresse de ser morto, né? A gente sabe que quando você vai abater um animal, Deus me livre, eu não como carne, gente. Tenho pavor dessa ideia. Mas quando você vai abater um animal, se o animal sabe que está indo para o abate, ele libera, né, aquele ácido do fígado que contamina toda a carne. Então, não, há uma forma correta de se abater esse animal para que não haja sofrimento e este animal é servido na ceia, ok? Acontece que esse cordeiro, ele mora em casa. Ele é um bichinho de estimação da família. Então, levar o cordeiro para o templo acontece no dia 10 do mês de Nissan, tá? Por quê? Esse é um mês em hebraico que é o início da primavera. E a primavera nós sabemos que também significa renascimento, né? Porque no outono as folhas, as plantas morrem, passam a dureza do inverno para renascer na primavera. Mais uma vez, uma simbologia para este momento. Então, sim, o dia 10 de Nissan, em Israel, há dois calendários, parênteses. Um calendário é o solar, o mesmo que nós conhecemos aqui no Ocidente. O tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. Mas o calendário religioso é lunar. Então, o primeiro dia do mês começa com uma lua nova e o mês precisa completar as 4 luas. Quando é que a gente usa calendário lunar? Gravidez, gente, tá? Gravidez é contada por fases da lua. Isso é um costume hebreu. Então, há períodos em que o ano hebreu tem 13 meses, ao invés de 12, porque é um calendário lunar. Então, está lá Jesus, no dia 10 de Nissan, e Jesus pede que os apóstolos peguem um cordeiro, porque o cordeiro faz parte da refeição. O que mais faz parte da refeição? Refeição que os hebreus e os egípcios, quando fugiram do faraó, levaram para o deserto. O pão sem fermento, o vinho, as frutas secas, a erva amarga e o ovo. Esta é a comida da Páscoa judaica e é esta ceia que nós veremos Jesus fazendo com os apóstolos. Exatamente, vai chegar para nós como a última ceia. Isso vai acontecer numa quinta-feira, ou seja, no dia 13 de Nissan. Então, o cordeiro será oferecido como um alimento sagrado, retirado o seu sangue, e ele vai ser assado. Acontece que Jesus e os apóstolos não têm uma casa em Jerusalém para fazer essa cerimônia. Eles não têm. E Jesus faz dois pedidos muito interessantes aos apóstolos. Ele divide lá os apóstolos, lá, ele fala assim para algum deles: olha, eu preciso que. Ele pega dois, separa e fala assim: eu preciso de um burrinho branco, tá?
um jumentinho jovem que nunca tenha sido montado por ninguém. E manda dois irem para a cidade catar o jumentinho. Para outros, ele diz o seguinte: nós precisamos assar o cordeiro, né? Fazer a ceia. Mas ele não tem uma casa em Jerusalém, nem parentes em Jerusalém, nem ele, nem os apóstolos. E aí que o apóstolo Marcos, 14, capítulo 14, versículos 14 a 16, vai nos contar como é que Jesus vai escolher essa casa. Vejam que interessante. Então, olha lá, ó. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que é o pão ázimo, né? Ele é feito com água e farinha. Se costumava sacrificar o cordeiro. Os discípulos de Jesus lhe perguntam: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus envia dois dos seus discípulos e diz: entrem na cidade, ou seja, em Jerusalém, né? E um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam este homem. Digam ao dono da casa que ele entrar. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, ou seja, uma casa de rico de 2 andares, em Jerusalém, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Então os discípulos vão procurando este homem que virá com jarro de água. E eles vão encontrar. Irão com esse homem e o dono da casa abrirá as portas para Jesus e seus 12 discípulos para esta ceia. Ok? É muito interessante isso. Antes da ceia, vai haver o que nós conhecemos como a cerimônia do lava-pés, tá? Que a Igreja Católica costuma fazer e ela é extremamente simbólica. Número um, ela é um costume nos tempos bíblicos, tá? Por quê? Nós sabemos que o chão é de terra batida, estamos no deserto. Algumas ruas têm pedras para que os cavalos romanos passem. O cavalo é um animal de guerra. Por isso Jesus pede um jumento. Primeiro, porque isso estava nas profecias milenares que o Messias entraria pelos portões de Jerusalém montado no jumento. O jumento, além de ser um animalzinho de estimação, assim como o cordeiro, ele é criado dentro de casa nessa época. Ele é um animal de serviço ou companhia. Então, o Messias entrará em Jerusalém no lombo de um animal de companhia, jamais um animal de guerra, que seria o cavalo, ok? Jesus vai falar no segundo andar desta casa deste homem rico. Nós não sabemos o nome dele, nenhum evangelista, nada. O dono da casa, quem é o dono da casa em Jerusalém? Nós sabemos que há algum pátio onde o cordeiro será assado. E a mesa está posta. Nós costumamos ver aquele quadro muitíssimo famoso de Leonardo da Vinci, né? Que mostra uma mesa retangular, um banco de madeira na altura da mesa e todos estão lado a lado. Amores, isso não existe nessa época, ok? Qual é o formato da mesa? É na letra U, ok? Eles sentavam em cadeiras, gente, sentavam em almofadas no chão, tá? Então, o que nós sabemos? Que o quadro de Da Vinci é lindíssimo, mas é uma interpretação ocidental do que ocorreu naquele dia. Quando Jesus vai lavar os pés dos apóstolos, Simão, Simão, né? Lá vem Simão, lá vem Pedro, com suas ideias. Pedro é muito duro, gente. Era um costume, porque você andava descalço, tá? No máximo, uma sandália de couro,
de animal. Os pés estão sempre sujos, como come-se e dorme-se no chão. É preciso lavar os pés para entrar numa casa. É uma lei de higiene civil de Moisés. Mas lá no templo, quando eles levaram o cordeiro para retirar o sangue, há um banho de purificação na própria escadaria do templo em Jerusalém. E é interessante que há um corrimão no meio, está lá as ruínas, existe até hoje. Você desce por um lado, vai para uma piscina, tá? É uma piscina subterrânea. Você se banha e para subir, você não sobe pelo mesmo lado que você desceu. Você desce impuro e sobe puro, ok? Quando Jesus vai fazer a lavagem dos pés dos apóstolos, olha Pedro, gente, lá vem Pedro, o homem danado. Olha o que Pedro diz para o Jesus: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Lá vem Pedro de novo, né? Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Lá vem Pedro de novo, né? Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E aí Pedro não fica satisfeito, né? Então tá, então já que para ter parte que o senhor só vai lavar o meu pé, então me lava tudo de novo. Lava minha cabeça, me dá um banho completo. Simão, Simão, que não toma jeito. Jesus responde, olha, quem já se banhou, ó, desce por uma escada no templo, toma o banho e sobe pelo outro lado, purificado. Isso eles já tinham feito. Por que Pedro quer um banho completo? Só para ele. Simão, Simão, ele não tem jeito ele. Ó Jesus, ó, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, que todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Uh, Jesus pegou na moela agora, né? Porque Jesus sabia que um deles iria trair. Jesus sabe. E é por isso que ele diz que nem todos estão limpos. Então, lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Jesus está perguntando aos apóstolos. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque o costume da época era o senhor da casa oferecer a lavagem dos pés. Mas não era o senhor da casa que lavava, era o servo mais humilde. Neste caso, Jesus tira o manto, amarra na cintura para servir de toalha. E é ele, o mais humilde, que está lavando os pés de seus discípulos, sabendo que um deles vai trair. Olha que simbologia que a gente tem aqui. Jesus continua: Vocês me chamam de mestre e senhor? Com razão, pois eu sou. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem dessas coisas. Felizes serão se as praticares. Então Jesus sabe que vai ter problema. Quando vai chegando a hora da Páscoa, eles estão lá. A ceia é realizada. E Jesus resolve pegar dois dos 6 alimentos. E ele escolhe exatamente o pão e o vinho. Ele não escolhe os outros. E ele vai distribuir o pão e o vinho entre os seus discípulos, vai dar graças e vai dizer que os discípulos façam isso em memória dele. Os discípulos, gente, eles não têm noção do que vai acontecer ainda. O único que sabe, os únicos, o próprio Mestre sabe, e Judas Iscariotes. Ele sabe o que vai acontecer. Então Jesus diz
que esse é o cálice da aliança, o vinho com o pão. E alerta aos discípulos: usem o vinho com pão em memória de mim. Chegado por volta das 19 horas, 19 horas, Jesus está na mesa com os 12, né? E Jesus diz assim, e comendo, isso está em Mateus, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, se entristecendo muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor, sou eu, sou eu, sou eu. Eles começaram a perguntar a Jesus, quem é que vai trair o Senhor? A gente está no feriado mais sagrado, né? E aí Jesus disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Porque qual é o costume da época? São vários pratos. Você pega o pão é como se fosse um talher e você coloca ele no prato para pegar a comida e levar à boca. Algumas regiões de Israel ainda se come assim, e algumas comidas judaicas, até os dias de hoje, é assim que se come. Você não usa garfo nem faca, tá? É o próprio pão que você coloca e leva à boca. E Judas coloca o pão no prato de Jesus. Jesus sabe quem é. João 8:28, antes de Abraão, eu sou. E é o governador planetário que está ali. É aquele ser angélico que construiu o planeta Terra. Ele sabe, ok? Isso não diminui em nada, nem a traição, nem todo o sofrimento que ele vai passar, mas ele sabe, ok? E aí, Judas pede que para sair, aí fica aquele mal-estar entre todo mundo, e tem uma hora que Judas pergunta, Rabi, por um acaso sou eu o traidor? Olha a resposta de Jesus. Tu o disseste. Jesus não acusa Judas. Não fala na frente dos outros 11, que sabe que Judas fez negócios com a vida do mestre. Lucas nos diz o seguinte, mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, porque eles sabem que vai acontecer. E Marcos nos conta, com toda certeza, te asseguro ainda, nesta noite, antes que por 2 vezes o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Então, cantar do galo significa o amanhecer do dia, ok? Porque Jesus será preso de madrugada. Todo o povo está dormindo, porque esse jantar da Páscoa dura entre 4 a 5 horas. É um jantar muito longo, com vários rituais, até que se termine todos esses alimentos, tá? Jesus termina a ceia, Jesus já saiu, Judas Iscariotes já saiu. Então está Jesus com 11. Jesus escolhe 3 apóstolos: Pedro, João Evangelista e Tiago Maior. E pede a eles que saiam da casa em Jerusalém. Eles saem dos muros de Jerusalém e vão para o Monte das Oliveiras para orar. Jesus já está angustiado. Ele sabe que a sua hora está chegando, tá? Então ele leva 3 apóstolos com ele. Os outros 8 que ficam, ele pede que orem e vigiem. Jesus leva Pedro, João e Tiago e faz o mesmo pedido. Orem, fiquem em vigília. E Jesus vai se afastando deles, mas eles não. Jesus fala de novo. Orem e vigiem. Jesus se afasta mais um pouco. O tamanho do seu estresse, de sua angústia é tão grande que ele vai transpirar sangue, ok? Isso é um fato comprovado pela medicina. É possível, sim, se transpirar sangue. Tem um nome científico que eu esqueci. Eu sou de letras, gente, eu não sou nada dessa área. Eu esqueci o nome. João tá rindo de mim. Para mim, que ele ri, dá-se também.
Galera que tá indo pra mim. A mim, ó. Eu esqueci o nome, tá? Mas tem um nome na medicina, mas é causado ao estresse. E é daí que a gente vai ter a famosa frase: olhai, vigiai e orai. É o pedido de Jesus. Gente, preste atenção. A hora está se aproximando, mas eles não se dão conta. Eles não sabem. Quem sabe é Judas, que tá lá com Caifás, tá? João Paulo, tô olhando pra mim, tô estourando o horário, né? Opa, tenho mais um tempinho. Eu posso ficar aqui até meia-noite, gente. Eu não vejo novela, pra mim tá tudo bem. Hema, hematidrose. João Paulo aqui, ó. Equipe técnica, gente, vocês não veem ele. É o nome do, do suar sangue, ok? É o nome científico desse fenômeno, né? Eu não sei se isso é uma doença, se é um fenômeno de estresse, enfim. Gente, eu sou de letras, sou de humanas. Para onde vai Judas? Para a casa de Caifás. Quem é Caifás? Chefe do Sinédrio. Quem botou Caifás no poder como chefe dos religiosos, entre aspas, porque nenhum deles é religioso, só Nicodemos. O Império Romano. E Judas está lá, recebendo as 30 moedas de prata. Por que Judas faz isso? Ele não é amigo íntimo de Jesus. Ele não convive com Jesus há 3 anos diariamente. Não come do mesmo prato. Não dorme na mesma tenda. O que se passa na cabeça de Judas? Judas, ele pertence a um grupo chamado Zelotes. É o mesmo grupo a quem pertence Barrabás, ou seja, revolucionários armados, pessoas do povo que creem que a libertação do povo hebreu do jugo romano se dará por uma luta armada, ok? Vai chegar para o Ocidente para gente que Barrabás é um ladrão, né? Não, ele é um zelote, assim como Judas Iscariotes, alguém ligado à luta política armada. Porque o que que eles entendem? A única forma de derrubar o Império Romano é revolução armada. E o Messias é o rei que reinará sobre a terra de Israel em nome do rei Davi. E rei Davi era um grande guerreiro, matou gente a rodo, mulherengo, beberrão, gente. Rei Davi também não era fácil, tá? E não era fácil. Tanto não era que ele não pôde construir o templo. O Senhor não permitiu. Rei Davi era terrível. Aqueles salmos lindos que a gente lê, que são do rei Davi, e o mais famoso é o Salmo 23, né? Ainda que eu caminhe pelo vale da morte. Isso é o arrependimento do rei Davi. Esse é rei Davi velho, já lutou todas, já casou com todas, já bebeu todas, já destruiu tudo. Agora ele está velho, arrependido, e sim, rei Davi fará lindos salmos que são cantados, tá? Aqui no Ocidente a gente recita em palavras. Lá, isso é cantado. É lindo de viver e é em hebraico dificílimo, tá? Então, chega Judas, recebe as 30 moedas e Jesus está no Vale das Oliveiras. E ele volta e vê que Pedro, João e Tiago dormiram. Ele volta, encontra os outros 8, que também estão dormindo. E Jesus pede de novo, gente, falei para orar, né? Eu tô lelê nem para esse que estavam servindo, porque eles são como nós, aprendizes, tá? Eles ainda não estão entendendo direito que Messias é esse, que vigiar é esse, eles ainda não entendem. É, essa casa de Caifás, que Jesus será preso meia-noite, de madrugada. O povo inteiro está dormindo, porque durante o dia Jesus entrou
montado no jumentinho branco, pelos portões de Jerusalém, e o povo estendeu flores no chão, tecidos, tapetes, os ramos, festejando a entrada triunfal do mestre. Mas de madrugada estão todos dormindo. Jesus será preso nos subterrâneos da casa de Caifás, que hoje é conhecido como Fortaleza de Antônia, e há uma igreja neste local. Atualmente é uma igreja. E, gente, sabe qual é o nome da igreja? Pedro no Cantar do Galo. É o nome dessa igreja. É para onde Jesus vai ser levado na época, é a casa de Caifás. Porque Pedro vai seguir na hora que os soldados chegam. Não são romanos, tá? São soldados do Sinédrio que estão lá, do templo. Ok? Não são os romanos, são hebreus, escolhidos pelo Império Romano. E são hebreus. Nesse momento que Malcolm segura Jesus, Pedro puxa a espada e arranca a orelha do soldado. Jesus para imediatamente e diz a Pedro: quem fere com a espada será ferido. Cata a orelha de Malcolm no chão e cola de volta, até no momento de sua prisão. Jesus é misericórdia e lei de amor. Ele é colocado do lado, lá na soledade. Pedro vai sorrateiro, tentando ver o que está acontecendo com o mestre. Mas ele é reconhecido nas ruas, eu já falei, ele era um galileu, né? Ele é alguém que é de Cafarnaum, um pescador, bruto, ignorante, suas roupas são diferentes, seu sotaque é do norte. E quando as pessoas falam com ele, eu já tive em algum lugar, essa roupa não é de alguém da Judeia? Esse jeito que você mexe o cabelo, barba, você é um galileu. E Pedro vai negar Jesus. 3 vezes, na terceira vez, o galo vai cantar, o que anuncia o dia. Isso ocorre mais ou menos entre 5h30 e 6 horas da manhã, porque é primavera em Israel, tá? Então, a gente vai ter nesse momento Caifás de um lado, Pôncio Pilatos do outro lado. Jesus vai ter um interrogatório privado com Pôncio Pilatos. Muitas pessoas perguntam quantas línguas Jesus falava. Pôncio Pilatos é o governador romano, ele só fala latim. Então, o diálogo de Jesus com Pilatos não tem nenhum intérprete, nenhum tradutor. Então, nós sabemos sim que Jesus dominava o latim, assim como dominava o grego, o aramaico e o hebraico. Ok? Mas há alguém muito maior do que Pilatos na região da Judéia. Esse homem, a função dele é presidente da Judéia. E este homem, que esteve com Jesus numa madrugada, pedindo a cura de sua filha, que é portadora de hanseníase. Esse homem, ele tem mais poder do que Pilatos. Porque Caifás não tem poder. Ele é o chefe do Sinédrio? Mas os hebreus podem condenar alguém? Não, é todo mundo escravo. Eles podem confabular, eles podem armar ciladas, e eles armam muitas para puxar sardinha para o Império Romano. Eles são políticos, eles não são religiosos. Eles querem poder. Mas nós temos alguém muito maior do que Pilatos. E é nas palavras desse alguém muito maior que poderia ter livrado Jesus da condenação e da crucificação, que nós vamos ouvir a descrição da figura de Jesus, porque ele vai escrever uma carta para o imperador Tibério César em Roma. O imperador romano que mora em Roma. Estou sendo redundante. Sim, o imperador romano mora em Roma.
Tibério César, sendo que César é um cargo, ok? Não é um nome. Vai chegar para nós como nome, mas é um cargo. Observem que todos são alguma coisa César, tá? Olha a carta que o presidente da Judéia, autoridade maior do que Pôncio Pilatos, vai escrever para o imperador. Existe em nossos tempos um homem qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela haviam estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são obrigados a amá-lo ou temê-los. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até os ombros. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma e uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa e separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com muita gravidade. Das letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos o questionam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles eu o conhecem como eles têm praticado, afirmaram ter dele recebido grandes benefícios e muita saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da tua majestade, fidelíssimo e obrigado. Assinado, presidente da Judéia, Públio Lentulus. Esta é a maior autoridade de toda Israel. O único homem capaz de defender Jesus, de dizer tanto a Pôncio Pilatos como ao chefe do Sinédrio que as acusações contra Jesus não são verdadeiras. Mas ele se cala. Ele foi beneficiado de madrugadas escondidas, pedindo a cura de sua filha Flávia. E na noite da condenação do mestre, ele vai estar lá assistindo. Mas ele não sabe que sua amada esposa
que está confinada há 25 anos em um dos quartos de sua casa, uma patrícia romana, agora também é uma seguidora do mestre, e será presa e condenada à morte. Esse nosso amigo, Publio Lentulus, nada mais é do que o nosso querido amigo Emmanuel. É uma encarnação em que o próprio Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, contará a história de seu momento de fraqueza. E Jesus vai dizer a ele, na época, melhor seria que você tivesse vindo à luz do dia. Então hoje nós temos as obras históricas de Emmanuel, nós tivemos o livro Pão Nosso, falando do Cirineu, né? Eu escolhi essa página a dedo e pedi a Darcy que eu gostaria que fosse essa, porque durante a Via Crucis, o caminho que Jesus vai fazer para a crucificação, historiadores e arqueólogos contam que a cruz tem por volta de 150 quilos. E a caminhada é íngreme. Jerusalém já é alto. Até o Gólgota, que é o monte onde eles executavam os prisioneiros, e a crucificação era uma execução comum ao Império Romano. Vejam quanto há de barbárie nisso. O caminho é uma subida, são mais de 1 quilômetro, quase 2, de terra batida. Jesus está carregando a sua cruz. Esse não era o costume da época. Haviam estacas já lá no alto do Gólgota, que significa caveira, porque há uma rocha lá que tem a forma de uma caveira, assim como a gente tem aqui no Rio de Janeiro a Pedra da Gávea, que o rosto é de um gigante. No Gólgota, o formato da rocha é de uma caveira. Então, as estacas já ficavam lá e o prisioneiro tinha a parte horizontal amarrada em suas mãos. Mas o deboche, não só dos romanos, como dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, será tão grande que Marcos, o evangelista, vai nos dizer a seguinte frase, que é o que Jesus está ouvindo na cruz. Ó Cristo, Rei de Israel, desce dessa cruz agora e prova para todos nós as maravilhas que você é capaz. E eles vestem Jesus com uma capa vermelha, porque vermelho era a cor dos reis, e colocam mais um deboche, uma coroa em Jesus, que é feita de espinhos, e uma placa, Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Então, quem gosta de usar cruz, gente, por favor, não usem essa com esta placa, tá? Porque isso é um deboche do Império Romano, dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. E Jesus está lá, em seus últimos momentos, cercado de anjos, seres angélicos vêm, os céus se abrem e eles estão em torno do Mestre. E aí é Humberto de Campos que nos diz, de todos aqueles anjos que descem, o céu começa a escurecer, gente, porque é uma noite, um momento, já vai anoitecer, de muita treva. Que treva é essa? Moral. É o total endurecimento do homem, a total crueldade, a indiferença. Cadê os seguidores de Jesus? Cadê aquela multidão que entrou com ele há 2 dias em Jerusalém, o aplaudindo e o saudando? Tá todo mundo escondido, tá todo mundo em casa. Tá? Tomé tá de muito longe olhando, muito longe, morrendo de medo. Os outros estão escondidos em Jerusalém. Quem está com Jesus? Maria de Nazaré, sua mãe. Precisava estar lá? Não. Mas ela faz questão, como mulher pura,
de estar ao lado de seu filho. Lembram o que ela ouviu de Simeão no 8º dia no templo? Maria, o seu coração será cortado como uma espada. Era a crucificação de Jesus. Quem está mais? Maria de Magdala, aquela mulher dita pecadora, que fará um lindo recomeço naquela mesma encarnação, graças à cura de sua alma por Jesus. Ela será a mãe dos portadores de hanseníase, e João Evangelista, que é um rapazinho de 16 anos, mais ou menos. A gente não tem certeza das datas e idades, mas os evangelhos nos dizem que João é o mais novinho. Fofoca espírita. João Evangelista foi o profeta Daniel, um dos profetas anunciado, o Messias. Depois ele é João Evangelista e no século XIII, Francisco de Assis. É o mesmo espírito. Então, Jesus está lá, os seres angélicos. E Humberto de Campos nos diz que o anjo mais belo surge e desce, e encosta o seu ouvido no coração de Jesus. Falta muito pouco para o corpo físico de Jesus chegar ao fim de suas forças, e o anjo olha para o mestre, e o mestre diz: é o anjo da caridade, tá? É o mais belo de todos. Palavras de Humberto de Campos. Jesus diz ao anjo da caridade: Judas Iscariotes acaba de se suicidar. Vá até ele e o socorra, e a sua mãe que chora. E o anjo da caridade parte em direção a Judas. Judas enlouqueceu de remorso, ok? Ele não tinha a intenção de matar Jesus. Ele não sabia que este ato impensado em negociar com os saduceus, os fariseus e com os romanos, na cabeça dele, isso era para acelerar uma revolta armada. Ele não tinha esta intenção. E quando ele vê o resultado de suas ações, ele se mata em total desespero, ok? E nós temos a notícia de que Jesus, no sábado, ele vai morrer na sexta-feira, né? Que é Sexta-feira Santa para nós aqui no Ocidente, que é o dia da morte de Jesus. Haverá trevas, tá? Nos céus. O sol e a lua serão encobertos, mostrando uma ventania. A natureza vai reagir a essa densidade toda. No sábado, Maria de Magdala e mais duas mulheres vão ao túmulo visitar Jesus. Que túmulo é esse? José de Arimateia. Arimateia é a cidade de José. Ele é um homem rico e ele tem um túmulo novo, esculpido em pedra. É um túmulo de rico. Aqui, os pobres são enterrados no chão, embalados em faixas, em mortalhas com óleos, perfumes. Isto ocorre até os dias de hoje. É assim que o povo hebreu é enterrado. E acho que continuará, não sei, né? Até os dias de hoje é assim que se dá o enterro de um hebreu. E Nicodemos vai retirar o corpo de Jesus da cruz. Então Nicodemos vai se redimir, sim, porque quando ele tirar o corpo de Jesus da cruz, ele é um rabino, ou seja, um doutor da lei, que não lida com o corpo dos mortos, porque a doutrina judaica tem isso. O sacerdote que faz enterros, ele só faz enterros. Os outros sacerdotes vão fazer cerimônias de nascimento, dos 13 anos, de casamento. Nicodemos não é um sacerdote que faça enterros. Então ele sim demonstrará publicamente a sua fé. Não mais de madrugada na casa de João perguntando
como é possível nascer e renascer. Ele está na frente da multidão. Jesus é enterrado, Maria de Magdala, mais duas mulheres vão no sábado. Elas querem homenagear o Mestre. E o Império Romano monta guarda no túmulo de Jesus, porque eles têm medo que os apóstolos roubem o corpo e digam que Jesus ressuscitou, porque eles sabiam das profecias. E as profecias diziam isso, que o Messias, ele voltaria, provando que a morte não existe. Então até os romanos sabem das profecias. Tem uma guarda montada. Dá um dia, 2 dias, 3 dias, está tudo bem, a guarda se retira, chega Maria de Magdala, com mais duas mulheres. Os evangelhos não são muito precisos com esses nomes, tá? Dependendo do evangelho que você lê, eles vão dar outros nomes a essas duas mulheres. A única que todos são unânimes é Maria de Magdala. E ela, quando vê o túmulo sem a pedra, gente, é uma pedra maior do que eu, tá? É imensa e muito pesada. Precisavam vários homens para rolar aquela pedra, enfim. Maria de Magdala olha o túmulo vazio, porém ela vê um anjo à cabeceira e outro aos pés do túmulo. E a mortalha, os lençóis, no chão. E ela se desespera. Roubaram o corpo do mestre. E se aproxima um jardineiro dela. E ela chora copiosamente. E o jardineiro pergunta a ela: por que choras, mulher? Maria, por que choras? Quando ela ouve o Maria, é o mestre. Aquele que ela pensou que fosse um jardineiro. É Jesus. E o impulso de Maria de Magdala é abraçar o mestre. E o mestre diz: ainda não, eu não me purifiquei. O que isso significa? Jesus vai aos mundos inferiores, atrás de Judas Iscariotes. É isso que significa. Então, ele, como governador planetário, ó, antes de Abraão, eu sou. Ele, como governador planetário, não está contaminado com as energias de desespero, de loucura, do suicídio de Judas Iscariotes. Mas Maria de Magdala, ao tocá-lo, poderia sim se contaminar com essas energias deletérias. E por isso ele diz a Maria: ainda não, eu ainda não estou puro, porque ele vai socorrer Judas sim, tá? E mais tarde, o resgate dele será feito por Maria de Nazaré, tá? Que falará com Judas: filho, sou eu, sua mãe. Trará Judas Iscariotes no colo, perdoado. E ele irá reencarnar fofoca espírita, porra, na França como Joana d'Arc. O Cirineu que nós vimos, Cirineu, gente, é uma cidade na Líbia, que nós vimos na página inicial, que vai mostrar também a dureza de coração. Se nós tivemos momentos de muita fé, muita alegria, muita amorosidade, nós também temos pessoas bastante endurecidas. O Simão Cirineu, Cirineu é a cidade dele na África, ou seja, na Líbia. Ele está em Jerusalém no dia da crucificação. E quando Jesus cai várias vezes, a cruz é muito pesada, os romanos mandam o Cirineu carregar a cruz. Ele não carrega porque ele tem alguma empatia por Jesus, porque ele tem alguma solidariedade àquele homem condenado e ele sabe quem é o homem que está ali. Ele faz isso por medo do império. Então tem um alerta na página inicial de Pão Nosso que a gente não seja sirineu, que a gente possa socorrer sim os nossos irmãos como homens e mulheres de bem. Jesus pede a Maria de Magdala que conte aos 11 apóstolos que ele está
vivo. E ela corre, estão todos escondidos em Jerusalém, eles estão chorando muito, tá? Eles estão desolados, porque eles perderam seu melhor amigo. Pedro está desolado, porque Pedro tem a consciência pesada por ter negado Jesus. Pedro está mal, muito mal. Tão mal quanto Judas Iscariotes ficou. O que vai piorar a situação de Judas será a forma que ele escolhe tirar a sua vida. A escolha por tirar a sua vida é o que vai piorar a situação de Judas. Mas Pedro privava mais da intimidade do mestre do que Judas. Jesus morava na casa de Pedro em Cafarnaum. Pedro está desolado. Maria de Magdala anuncia, né? Eu encontrei o mestre, acabei de estar com ele. Gente, eles não acreditam nela. Então o mestre, sim, vai bater a porta. Antes disso, ele vai caminhar na cidade de Emaús com dois homens, vai comer com esses dois homens, vai dividir pão e peixe com eles, e eles vão contar para Jesus. O Senhor soube, Emaús fica a 11 quilômetros de Jerusalém, e eles vão dizer para o Jesus materializado depois já, né? Já na terra de volta. O Senhor soube o que aconteceu com o Nazareno? São pessoas de muita fé. E Jesus ir lá acolhê-los, dizendo que a morte não existe. E eles estão meio que cegos. Quando eles abrem os olhos para olhar Jesus, Jesus sumiu. E vai aparecer em Jerusalém, na casa dos 11. Tomé, que não estava presente, ele vai chegar depois. Os 10 já reconhecem, Tomé chega depois. E aí nós vamos ter o eu preciso ver para crer, né? Tomé vai pedir para tocar nas chagas. Jesus vai permitir que ele toque. E Jesus passará 40 dias com os apóstolos, ensinando, amando, perdoando, acolhendo. Então a mensagem de Jesus para nós espíritas é: a morte não existe. Apesar de toda dor e de toda dureza de coração, Pedro deixará de ser uma pedra teimosa. Simão, Simão, virará rocha, a rocha da fé, aquele que, junto com Paulo de Tarso, levará a mensagem do Mestre para todos os povos do então planeta Terra conhecido, porque não se conhecia o planeta inteiro, mas todos os povos conhecidos da época. Cada um desses apóstolos doará a sua vida em nome do Mestre. Ok? Então a Páscoa para nós é a vitória da vida, da luz, do amor, daquele que antes de Abraão nos diz: eu sou. É a vida do governador planetário que se faz homem entre nós para nos ensinar a amar. Meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês.